Bem, nesse segundo vídeo, eu gostaria de atenção das senhoras, dos senhores, porque eu coloco aqui uma questão da Olimpíada de Matemática do terceiro ano do Fundamental 1. Então, repara que o conteúdo é o mesmo, frações. E o que eu quero com isso? Primeiro, já foi dado o conteúdo para o aluno. Tanto em sala de aula, ele já fez exercícios em sala, o aluno já foi informado sobre os principais detalhes do conteúdo fração, a criança já assistiu e participou da resolução do exercício do vídeo anterior, então já preparei ele para poder estar tranquilo e à vontade para uma questão como essa. Portanto, desculpe, a criança está segura e confiante para resolver essa questão da Olimpíada. Então, repara que isso aqui é uma sequência. O professor apresenta o conteúdo no quadro, faz exercícios com o aluno, o professor pode passar, por exemplo, a videoaula numa televisão para grupos menores da turma. Depois o aluno vai para casa, ou com o livro didático, ou, caso o professor produza, crie uma videoaula que o exercício não está no livro didático, é importante que o professor imprima uma folha com o mesmo exercício, claro que não precisa ser colorido, e distribua para os alunos para eles levarem para casa, porque a participação do aluno é fundamental, ele tem que tentar fazer. Não conseguindo, tendo dúvida, aí ele recorre ao vídeo. Então tudo isso a gente, claro, vai explicar no nosso curso. Bem, para não perder muito tempo, repara que eu coloco uma questão que o enunciado diz o seguinte: as árvores de um parque estão dispostas de tal maneira que, se construíssemos uma linha entre a primeira árvore A, está marcada aqui, tá? Ó, essa é a primeira árvore marcada como A, de um trecho, e a última árvore B, está aqui, ó, conseguiríamos visualizar que elas estão situadas à mesma distância uma das outras. Repara que ele tem o espaço AB. E nesse espaço, várias árvores. Depois a gente volta nisso. Continua o enunciado. De acordo com a imagem acima, que fração que representa a distância entre a primeira e a segunda árvore? Então, o aluno, quando olha para cá, ele já faz o link, a ligação entre esse desenho e o desenho que ele reproduziu da fração da questão do vídeo anterior. Claro que na cabecinha dele, ele está vendo que o espaço AB está dividido em 5 espaços iguais. Então, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é justamente reproduzir a mesma figura. Porque aqui ele analisa e aqui ele resolve, resolução. Então a primeira coisa e mais importante está aqui embaixo. Ele quer saber a fração que representa a distância. Repara que ele divide cada par de árvore, forma uma parte do meu todo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 espaços iguais. Todos têm a mesma distância. Cada par de árvore, primeira com a segunda, segunda com a terceira, terceira com a quarta, quarta com a quinta, quinta com a sexta, tem o mesmo espaço entre elas. Ou seja, ele pegou o espaço AB, que é o todo, é o inteiro, e dividiu em 5 espaços iguais. Isso, desculpe de novo, representa uma fração. Deixa eu tomar água aqui, senão a voz já era. Bem, quando eu venho para cá para baixo, ele quer, dos 5 espaços que ele tem, ele só quer utilizar o primeiro,
que é justamente o espaço entre a primeira e a segunda árvore. Então vou colocar assim, ó, para a criança me acompanhar. Ele quer esse espaço entre a primeira e a segunda árvore. O que eu posso fazer? Representar com uma cor qualquer esse espaço, como eu representei no retângulo. Então, dos 5 espaços que eu tenho, que o inteiro, o espaço AB, que é o todo, foi dividido, ele só está usando um único espaço. Então, agora eu acho que ficou fácil para o aluno representar o desenho do enunciado em relação ao desenho que ele sabe representar da fração. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é dividir o retângulo dele em 5 espaços iguais, em 5 partes iguais, como aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Como das 5 ele utiliza apenas um entre a primeira e a segunda, o meu aluno também vai pintar de vermelho uma. Então ele já sabe que como dividiu em 5 espaços iguais, deixa eu colocar isso aqui, ó, para ficar muito claro, ó. Vou botar aqui o meu vínculo, tá? Vou até fazer assim, porque eu vou representar a fração de 2 maneiras que os senhores, os alunos, a criança, ela vai ter que ver numa apostila. Então, quando a gente põe aqui, ó, na horizontal, a gente está ocupando, tá reduzindo espaço, né? Então, eu tenho 1, porque eu estou utilizando um dos 5 que eu tinha. Então, o numerador é 1. E como eu dividi em 5 partes iguais, o meu denominador, o número de baixo, é 5. Então, eu posso representar a fração assim, quando eu quiser economizar espaço, está vendo as alternativas? Ou ainda, eu posso representar na vertical. 1 representa a parte pintada das 5 que eu tenho para o denominador. Então, ficou fácil para a criança olhar para as alternativas. Primeira, letra A, 1/6. Letra B, 2/6. Letra C, 1/5. Letra D, 2/5. Então, ela já sabe que a alternativa correta é a letra C. Eu assinalo de vermelho. Mais uma vez, com toda essa atratividade, a voz do professor, a didática do professor, o mesmo tipo de aula que o aluno está acostumado em sala. O aumento da qualidade da apresentação, a eficiência do aprendizado do aluno, e não só eficiente, como mais rápido. Uma questão dessa, como treinamento, claro que o aluno nunca mais vai esquecer. Mais uma vez, espero que as senhoras e os senhores tenham gostado e eu venho com o terceiro e último vídeo, para também não tomar muito o tempo dos senhores. Até lá!